Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e vocês estão assistindo mais um vídeo exclusivo pro canal no Blá 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 Literário. E adivinha o que a gente vai falar hoje? Rufem os tambores! O nosso gênero literário de hoje é a distopia! Sim, vocês sabem que não é o meu gênero favorito. Mas andam lançando distopia como se fosse água. E aí eu cheguei numa conclusão que existe um roteiro da distopia. E eu vou contar pra vocês, eu vou desvendar esse mistério, né? Vocês, depois que eu contar esse roteiro, vocês vão perceber que ele aparece em todos os livros. Tá bom, todos não. 95% dos livros de distopia que andam saindo, com certeza esse roteiro pode se aplicar. Inclusive nos livros de distopia que eu curti, eu vi o roteiro. Mas é isso, você de repente, né? Quem né, pode não estar a par. Quem lê muita distopia, aposto que o que eu for falando vai pensar, isso é verdade, talvez você só não tenha se ligado no roteiro. Mas com certeza você já pensou as mesmas coisas que eu. Mas é que eu sou meio birrentinha com gênero, né? Enfim. Então vamos começar entendendo um pouquinho o que é distopia? Então vamos lá, peguei alguns significados aqui. A distopia é o pensamento, a filosofia, o processo discursivo baseado numa ficção cujo valor representa a antítese da utopia, ou seja, o contrário do perfeito, do ideal, porque a utopia é essa coisa que todo mundo quer alcançar, é um mundo perfeito, um mundo ideal, a coisa perfeita, isso não existe, né? E então a distopia é bem ao contrário disso, também assim, a gente sabe que não é o perfeito, não é o ideal, mas também não é o ó, né? A distopia é meio que o ó, é você pegar utopia, o perfeito e de repente a gente tem o caos. A gente tem os livros importantes de distopia, né, que é o 1984 do George Orwell, eu acho que eu pronunciei o nome dele certo. A gente também tem Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, eu acho que é assim que se pronuncia. Esses são os bons, esses são os grandes, esses são os importantes. Esses são os primeiros, né, da sociedade distópica. Só que esses livros, eu vou falar pra vocês, eu não li nenhum desses dois livros de distopia, esses mais antigos, né? Então, não sei se de repente lá o conceito era muito melhor aplicado e aí acabou vindo pra cá. Hoje em dia, a distopia que tá sendo lançada, né? Essa distopia mais comercial de agora, talvez não tenha vindo com o conceito todo da época, né? Tenha vindo com esse roteiro que eu já vou falar pra vocês, apesar de algumas ideias se manterem. Não sei, acho que, né, porque todo mundo fala assim, ah não, quem lê esses aqui realmente tem outra visão de distopia. Então acredito que pra distopia, pra você dizer que é o concurso da distopia, com certeza esses dois livros que eu citei. Mas, em vez disso, a gente tem a distopia que anda sendo, né, principalmente com jovem adulto. Inclusive, muitas delas estão indo pro cinema. A gente viu Jogos Vorazes no cinema, a gente viu Divergente, a gente vai ver Correr ou Morrer no cinema. E fora outras que a gente sabe que já vão comprar os direitos e provavelmente vão aparecer no cinema em breve também. Então é o seguinte, ó, rola aí que o primeiro discurso onde a palavra distopia apareceu foi no Parlamento Britânico, pelo Greg Weber, né, em 1868, né? E, enfim, né, esse é o oposto da utopia, esse é o bafão. Mas a distopia, ela tem umas coisas que, assim, o que é distopia? Às vezes é difícil da gente entender, porque todo mundo só pensa assim, a distopia é uma parada que acontece, como é que eu posso falar? No futuro e tal. Não, mas ela tem umas outras sequências, que também é distopia, que é a questão da totalitarista, da corporativa, da tecnológica, ambiental, né, anárquica. Anárquica? Palavra feia. A generalizada, ligada com a cibernética, o cyberpunk, né, essas coisas. A que tem com pandemia, né, de doenças também entra. Questão de moral, questão de religiosa, questão muito com a privacidade, né? A gente tem isso aí, essa coisa do Big Brother, que todo mundo brinca. Tem militar, tem criminosa, tem a questão da superpopulação, a gente tem alienígena, a gente tem pós-apocalíptica. Então, assim, a distopia, na verdade, é uma gama muito grande. Mas a galera parece que só fica sempre num mundinho da distopia, né? Poucos livros entram nessas outras questões que eu citei. A galera sempre fala de um mundo apocalíptico,
que aconteceu porque rolou uma guerra, ponto. E aí a sociedade morreu e voltou numa referência no passado. Geralmente os livros de distopia, eles ficam sempre no mesmo patamar, mas vocês já viram que tem um montão de coisas que você pode puxar como distopia, mas vocês vão se lembrar que poucos livros falaram desses assuntos. Um que o pessoal levanta aí, ó, vamos lá, como distopia, o 1984, o V de Vingança, o pessoal citando aqui Robocop, Clube da Luta, o Rollerball, o Rollerball eu vi também. Exterminador do Futuro, a gente tem Minority Report, a gente tem Akira, Japão, 12 Macacos, Beleza Americana, Cisne Negro, Tóquio, Equilibrium, Militar, Laranja Mecânica, Battle Royale. Eu acho que é assim que se fala. Então assim, a gente tem várias gamas de distopia legais, que são distopia mais antiga, mas agora só tá acontecendo essas novas. E aí, beleza, isso é o que poderia ser, mas nunca acontece. E aí a gente vem a teoria da distopia. Sério, o roteiro. Se você pretende escrever alguma distopia, se você pretende ler alguma coisa de distopia, preste atenção no roteiro, vocês vão ver que é a verdade. O roteiro da distopia é o seguinte, geralmente são livros de trilogia. Andy, tem série de 2, tem série de 4, mas a grande maioria é trilogia. Pode contar aí rapidinho quantos livros no total aí, que são mais de 2, né, que são mais de 3 ou menos de 3. Você conta numa mão só, a maioria é tudo trilogia. Na qual é dividido na seguinte parte. Primeiro livro, a gente tem que a menina vai descobrir sobre a sociedade, ela vai fugir da sociedade e vai conhecer o primeiro cara. No segundo livro, a gente tem que ela volta para a sociedade por algum motivo que já eu vou explicar. E conhece o segundo carinha da jogada. E no terceiro livro, ela vira uma espécie de ícone da rebelião, né? Ela é alguma coisa importante, ela é o que todo mundo vai seguir pra, uau, se libertar. Esse é o básico do trio do livro da distopia. Pode ver, no primeiro livro, fugindo, no segundo, voltando, no terceiro, vamos lutar porque a fulana insistiu na gente. Então vamos destrinchar um pouquinho os livros de distopia aí. Primeiro livro. Geralmente o que acontece? 16 anos. 16 anos é o nosso debutar aqui no Brasil, 15 anos. Claro, apresenta para a sociedade, as meninas eram, né, apresentadas como, olha, elas já são moças, elas podem se casar e ter filhos e constituir família. Isso vem lá de trás, isso não tem nada a ver com distopia não. Por isso que sempre as coisas acontecem em 16 anos. Você pode ver que a maioria dos livros de distopia, quase a totalidade, sempre é a menina que narra. Alguns livros a gente tem narrado pelos dois, pela menina e pelo cara. Mas a maioria esmagadora é a garota narrando. Então a garota vive na sociedade perfeita, ou que ela acredita que é perfeita, né? Enfim, aconteceu alguma tragédia que o autor vai contar pra gente, qual é o bafo da distopia. É uma guerra, catástrofe, todo mundo morreu afogado, um segundo dilúvio, não interessa. Ele vai contar pra gente e aí vai começar a história. Segundo, depois da menina, sempre acontece próximo desse aniversário, né? Porque a sociedade distópica nova, né, do que está sendo lançado, vamos dizer assim, nos últimos anos, sempre tem um bafo que não pode. Então, ou ela vai conhecer o marido dela, né, o que eles chamam de par, ou ela vai fazer algum tipo de cirurgia pra ficar bonita, pra arrancar algum tipo de sentimento. Você pode ver, tem sempre algum momento, um bafão aí. É sempre nessa data, acontece algum tipo de informação. Acontece isso, e aí quem entra em cena é o primeiro carinha. O primeiro cara vai contar pra ela que essa sociedade dela não é perfeita. Não é perfeita. Mas ela não vai acreditar de cara, óbvio, né? Ela não vai acreditar de cara, e aí vai acontecer duas coisas que pode. São os dois rumos que o livro pode tomar. O cara vai mostrar pra ela que não é perfeito. Tipo, ele vai levantar em algum momento e contar uma situação de alguma coisa que aquela sociedade fale. Ou, por algum motivo, ela mesma vai ver que a sociedade não presta, sabe? Então, assim, eu sendo o cara e vou contar pra alguém, eu vou levar ela pra algum lugar, né, e mostrar, ó, é assim que acontece. Ou ela vai entrar numa porta errada, num lugar errado por algum motivo e vai descobrir que aquele garoto tinha razão. Então ela vai ficar chocada, ela vai se perder. E aí ela vai fugir. Então ela vai fugir também por duas maneiras.
Se for um menino que contar pra ela que aquela sociedade não presta, ele vai meter o pé por algum motivo e vai chamar ela pra vir com ele. Então, não, vamos pro rebelde, vamos pra cidade rebelde, pro lado rebelde, enfim. Se for a sociedade e ela descobrir, a sociedade vai usar de artimanha. Ou vai largar ela em qualquer canto, ou vai querer matar, e ela vai conseguir fugir, sabe? Vai ser meio isso. E aí a gente tem o seguinte, a grande questão é, sempre que a gente tem a nossa sociedade perfeita, que é a menina representando, a gente tem sempre o lado dos rebeldes. Os rebeldes, a sociedade conta como se eles fossem pessoas que são selvagens, que não conseguiram atenção, medicamento e sei lá o que a sociedade conseguiu, que eles são contra o sistema, que eles não gostam, enfim, a sociedade sempre pinta uma forma negativa desses rebeldes. E aí o menino, ele tenta fazer essa visão mais positiva com a garota, né? Então mostrar que não é bem assim, a sociedade que nunca quis ajudar, ou eles sabem a verdade que a sociedade, né, maltrata, mata e faz as coisas com as pessoas. Então a gente tem essa briga dos dois lados, né? A menina no meio ali, porque ela tá sempre no meio achando que tudo é perfeito. Quando ele consegue convencer, ou ela é convencida, eles metem o pé para a cidade rebelde. Aí vem a famosa jornada. Pode reparar, sempre tem alguém indo do ponto A para o ponto B, gente. Não importa como é que o cara vai. Geralmente, com toda a tecnologia, tem algum momento que o cara tem que andar a pé, né? Caminhando e cantando. Por que isso acontece? 2 motivos. Primeiro, que é pra menina conseguir se fortalecer. Gente, ela é uma pessoa que vive numa sociedade fechada, geralmente é alta tecnologia, ela pisca, quero comer alguma coisa, quero um lanche. O lanche aparece, né? É sempre assim, uma coisa maravilhosa, eu quero ir pra tal lugar, entro num teletransporte. A coisa é sensacional. Ela tá acostumada assim, com tudo na mão. E o cara não, o cara caça, o cara vive numa forma selvagem, uma forma mais humilde de viver. Então ele vai passar todo esse conhecimento para ela. É nesse momento da jornada que eles vão, que ela vai aprender isso. Ela vai aprender a caçar, ela vai aprender a identificar as coisas. Você pode reparar, a jornada serve para esse primeiro ponto. E o segundo ponto, gente, é pra gente, nós torcermos pro casal, né? Porque quando eles vão se conhecer, então imagina esse negócio de, ai meu Deus, olhei pra você, aí amor à primeira vista. Não, gente, isso não funciona, você tem que passar várias vezes, né? Então, a jornada ela serve para esses 2 motivos. Para a protagonista começar a virar o ícone aí de liberdade lá do terceiro filme, ela tem que fazer alguma coisa. Do terceiro livro, ela tem que fazer alguma coisa. Ela não vai ficar bonitinha parada, vou ver como é que tá minha unha. Não, ela precisa meter a mão na massa. E o segundo é pra rolar aquele affair bonito que a gente gosta, né? Ah, que bonitinho, eles dois juntos, né? Que a gente fala, com certeza. Essa jornada costuma levar pelo menos metade do primeiro livro. Mais, menos, depende do livro, claro, mas pelo menos aí metade do primeiro livro vai ser na jornada, contando coisas, descobrindo detalhes tanto do rebelde quanto da antiga sociedade. Quando a gente chega no lugar que eles têm que chegar, porque alguma hora eles têm que chegar, começa já a se encaminhar para o final do livro. Então assim, quando ela chega, ela vai de fato aprender a melhorar os conhecimentos que ela aprendeu na viagem com aquele menino, né? Mas aí vai entender melhor por que aquilo funciona, como funciona e o que de fato levou a galera rebelde a se rebelar contra a sociedade. E aí vem o gancho para o segundo livro, né? O ganchinho para o segundo livro é ela voltar para a sociedade, lembra? Essa é a história do segundo livro. O que vai acontecer nesse gancho? O gancho pode ser dado de 2 formas. Ou ela vai voltar para a sociedade porque os próprios rebeldes pedem isso a ela. Então assim, filha, você acabou de voltar da sociedade, você já aprendeu o que nós rebeldes queremos. Você vai ser uma espiã dentro da sociedade, trazendo informação para os grupos rebeldes para a gente poder atacar e tal. Então, os próprios rebeldes mandam ela de volta. Ou a sociedade que achou que ela tinha batido as botas, ou por algum outro motivo, enfim, estava monitorando a garota, faz uma chantagem com ela, então faz uma chantagem com a família dela que fica. Vocês podem reparar que as meninas, elas nunca são órfãos. É muito raro, muito raro. Elas sempre têm família. Uma irmãzinha, uma tia, um pai, mãe. Ela sempre tem alguém que possa ser usado de refém. Então a sociedade volta e fala assim, filha, se tu não voltar para a sociedade agora e ser espiã da sociedade, dos rebeldes, né, tipo assim, eles já sabem que ela falou com os rebeldes
e ela precisa voltar e vai ficar espiando eles pra contar pra sociedade, eu vou matar sua família, eu vou matar o garotinho lá, eu vou matar os rebeldes. O cara faz uma chantagem com ela, algum tipo de chantagem. Então ela vai voltar ou pela sociedade ou pelo grupo rebelde. E isso é o gancho do segundo livro. Pronto, esse é o gancho, o grande gancho pro livro 2. Porque o livro 2, eu não sei se vocês vão lembrar lá do início que eu falei, era voltar pra sociedade e entra em cena o segundo garoto, né? Livro 2, cheguemos. Ela vai voltar para a sociedade por um desses dois motivos. Se ela voltar para a sociedade pelos rebeldes, quem entra no ar é o segundo menino dos rebeldes. Porque o menininho que veio com ela está em outra missão. Eles sempre são separados no segundo livro. Sempre, 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 sempre. Ah, mas eles se falam, mas é poucos momentos. Ah, é uma carta, é um vídeo, ela passa um dia com o cara. Sempre, sempre são poucos momentos. Eles meio que tentam quebrar esse laço que é construído no primeiro livro. E aí entra esse menino que vai, né, contar a paixão dele, ou os detalhes, o que ele gosta, o que ele não gosta, se for o lado do rebelde. Se for pela sociedade, o segundo garoto é da sociedade. E ele vai tentar mostrar pra ela que a sociedade não é tão ruim assim, sabe? Que tem alguns pontos que ele também não concorda com a sociedade, mas que de um modo geral a sociedade visa um bem maior. Pode ser mentira, mas é a ideia que ele vai tentar passar. E aí o segundo livro é todo esse triângulo amoroso, porque ela conhece um garoto novo que tá dando atenção, mas ela lembra do primeiro. E tem esse esquema de o seguinte, agora a menina pertence a quem, né? Porque a gente sempre fica na dúvida. Ela tá espiando pra sociedade, tá espiando pros rebeldes, ela na verdade tá fazendo nada pra ninguém, ela tá no interesse dela, porque a família dela também tá sendo chantageada. Então o segundo livro, por isso que o segundo livro tende a ser meio chato, porque fica muito nesse dilema e as coisas não evoluem, né? Vocês podem reparar que o segundo livro sempre dá uma caída, né? A galera, isso aqui sempre dá caída, porque tem muito mais romance no segundo livro do que no primeiro. Fica esse pensamento e tal. Quando chegar no final do segundo livro, né? Claro que a gente vai começar a entender quem é a sociedade e quem são os rebeldes. A gente começa a ter essa definição de quem é quem, algumas coisas são reveladas. Claro que a gente tem algumas coisas, mas o livro tem que ser mais romântico e menos distópico, vamos dizer assim. Quando a gente chega no final do segundo pro terceiro livro, sempre vai vir uma revelação bombástica. E qual vai ser a revelação bombástica? Para ligar pro terceiro, que a menina é o ícone da sociedade, a gente vai descobrir que a família da garota ou a garota, por algum motivo, estava sendo acompanhada, estava sendo vigiada, a família dela pertencia a algum tipo de seita, ou era do próprio grupo rebelde, enfim. Ela tá no meio daquilo por algum motivo, sabe? Ela é importante por N motivos que eu comentei pra vocês, né? Então, todo mundo sabia que ela ia ser importante, mas ninguém nunca contou pra ela. A família dela era do meio rebelde ou de alguma outra facção contra a sociedade e ninguém sabia, isso ficou meio apagado, as informações não se encontravam e ela acaba descobrindo, né? Então, isso que vai fazer o link pra no próximo livro, no terceiro livro, vir aquele ataque que ela vai conseguir com isso transformar o pensamento daquelas pessoas, tanto da sociedade quanto dos rebeldes, para enfrentar a sociedade e se livrar daquilo, né? E se livrar daquilo que oprime, né? Do principal problema da sociedade, que pode ser milhares de coisas. Então, em Jogos Vorazes a gente tem que são os próprios jogos, em Delírio a gente tem que a questão de fazer a cirurgia lá pra retirada do amor, né? Desse sentimento do amor. Em Feios a gente tem que a tal da beleza, porque na verdade não é só a beleza, tem umas coisas que quando você faz a cirurgia pra ficar perfeito, entram algumas coisas no meio disso. A gente tem questão lá no Legend que são soldados, enfim. A gente tem um pouquinho de tudo isso nessa visão, né? No Divergente a gente tem essa questão de ser divergente, de escolher facções. Então, no final a gente tem isso. Então, a menina, ela vira esse grande ícone porque a família dela em algum momento tá ligada naquilo. Então, ela não é por acaso, ela não é, ai meu Deus, eu não sabia. Ela tá sempre ligada nisso. E isso acaba meio que se repetindo. E aí o livro vai evoluir, né? Histórias, lutas, e enfim, pra fechar e a sociedade meio que voltar a ser o que a gente tem hoje. Não digo que isso seja melhor ou pior, mas assim, tipo, fazer com que aquela
distopia caia e a galera tente buscar uma nova utopia. E aí, se isso vai levar 10, 15, 20, 100 anos, meio que o livro não acaba meio aí, né? A gente não sabe essa virada, enfim, mas o sistema acaba caindo. Então, assim, todos os livros seguem esse roteiro. Isso é legal e é chato. É legal porque quando o autor consegue sair dessa mesmice, você fala, uau, ele saiu dessa linha. Quando o autor não consegue, você fala, é a mesma coisa que todos os 1 milhão de distópicos fizeram. E eu acho que o problema pra mim da distopia é a grande maioria não consegue sair desse roteiro. Esse roteiro tá muito entranhado. São poucos livros que conseguiram. Pra mim, 2 livros conseguiram. Assim, outros eu curti algumas coisas. Eu gostei de Feios. Eu acho que o autor sempre tá fazendo críticas à sociedade de uma forma bacana. Ele fugiu dessa coisa, né? Ele sempre dá uma jogada na sociedade de hoje e isso foi legal. Eu gostei de Legend porque a gente tem a pessoa militar, é um autoritário, é uma distopia militar e a gente tem a menina tá bem no centro de tudo e a própria menina da sociedade é a força que mata as outras pessoas, então ela tá muito mais dividida do que as outras. Mas mesmo assim, os 2 livros também seguem o mesmo roteiro. O problema da distopia, eu acho que é o problema de todos os gêneros. Quando fica demais, você fica de saco cheio. E da mesma coisa vale a ordem da leitura. Talvez se você pegar Feios pra ler agora, depois de você ter lido 15 distopias, você vai falar, Andy, mas poxa, eu não gostei tanto. Porque você já leu milhares de distopias na frente. E outras podem ter te chamado a atenção. Como eu comecei talvez lendo a distopia do Feios lá atrás, ela me chamou mais atenção. Então é uma distopia que eu acabo gostando. Algumas coisas passam desapercebido? Passam. Alguns personagens se destacam mais do que outros? Sim. Alguns livros, o primeiro é legal e depois você acaba não se empolgando nos outros? Sim, mas é o que eu falei. Geralmente a gente tende a ficar mais empolgado no primeiro, o segundo dá uma caída e às vezes o terceiro melhora. Mas eu também já vi o terceiro cair horrivelmente, né? Tipo, 1, 2, 3, sabe? Então, a distopia, ela tem esse problema. Talvez mais do que os outros gêneros. Porque é sempre um futuro catastrófico, é sempre muitos anos pra frente. Talvez a galera não tenha feito uma sociedade distópica ou uma causa da sociedade distópica muito proeminente, assim, muito forte, talvez como os livros mais antigos. Eu acho que o que tá saindo agora sobre distopia tá sendo muito mais do mesmo. Então, quando o autor não consegue sair daquela linha normal, você fica assim, mas eu já li isso, não é tão legal. Eu já li aquilo, não é tão bacana. Parece que tá repetitivo. E como tá sendo lançada uma distopia atrás da outra, você não consegue nem descansar. Né? Você não consegue falar assim, beleza, tô há 3 meses sem ler distopia, eu vou ler uma distopia. Não, você meio que acaba de sair de um livro, de uma distopia, né? De um livro de distopia, você já tá caindo no outro. Então você não esqueceu. Principalmente se você lê, assim, muitos primeiros livros, né? Sempre inícios de série. Você tem a comparação muito fresca na cabeça. Então se você... Mas acredito que se de repente você lê o livro 1 de uma, o livro 2 de outra, o livro 3 de outra, mais um livro 1, talvez isso misture um pouco, você consiga agarrar de forma positiva todas as distopias. Mas se você ler assim, saiu o primeiro livro da série A, saiu o primeiro livro da série B, saiu o primeiro livro da série C, não tem como você não fazer comparação, galera. Não tem. A gente sempre vai fazer comparação com o que a gente gosta. Infelizmente ou felizmente, o que a gente gosta é meio que a ordem que a gente acaba lendo, né? Então, se alguém lê muito daquilo e ela fala assim, isso é repetitivo, isso anda chato, talvez outras pessoas virem e falem assim, cara, mas por que ela tá falando que tá chato? Eu achei mó legal, mas você é o primeiro livro de distopia, para aquela pessoa é o 10º, é o 20º. Então ela tá pegando coisas que você não tá pegando porque você ainda não tem essa malícia de ler as distopias, né? Esse algo a mais. Então, tem esse problema. Mas, eu acho que a partir de agora, vocês já sabem o roteiro da distopia. Então, tem como vocês começarem a perceber o que tá fora daquela linha, o que o autor conseguiu ir além, e o que tá super repetitivo, você fala, isso eu já vi no livro 1, já vi naquela série 2.
já vi na série C, já vi na série D, o autor não mudou em nada isso. E a minha dica maior mesmo pra distopia, é claro, eu acho que é a mesma dica que vale pra todos os gêneros que eu falar daqui. Gente, não leiam um gênero seguido do outro. Sério, sério, sério. Isso é muito desestimulante. Não tem como você não comparar na hora. Principalmente se foi isso que eu falei. Livro 1. Você começou 3 séries, todas são livro 1 de distopia. É batata que quando você chegar no segundo livro, você fala, caraca, acabei de ler essa história em algum canto. Chega no terceiro, você fala, maluco, eu tô lendo a mesma coisa. Você não vai sentir como se tivesse mudado a página. Então, tentem fazer variações. Lê uma aventura, lê um jovem adulto, lê um sobrenatural, opa, vou ler uma distopia. Lê um romance, lê um terror, lê um policial, vou ler uma distopia. Não leiam os gêneros um seguido do outro, gente, que senão vocês vão ficar muito com raiva, vão começar a achar essa situação. Então, é isso. Não sei se vocês gostam ou não de distopia, espero que mesmo que vocês gostem, vocês não fiquem com raiva de mim. Isso é, como eu falei, teorias da conspiração. E o que eu percebi lendo muita distopia, apesar de não ser o meu gênero favorito, mas eu acho que até pra falar mal de qualquer livro, ou bem do livro, você tem que ler. Eu não posso falar mal de um livro que eu não li. Então, por isso, eu não posso comentar de livros que eu não leio. Eu não li o livro, eu não faço comentários. Os livros que eu li, eu posso falar sim, que eu não gostei, ou que eu gostei, e dizer os motivos. E eu acho que os motivos de talvez não curtir muito a distopia seja isso que eu acabei de falar pra vocês. Esse roteiro, e poucas delas conseguem passar do mais do mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham se divertido. Espero os comentários de vocês. E em breve, mais um blá 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 literário falando de alguma coisa aleatória por aqui. Beleza? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.